Olá, alunos e alunas, esta é a nossa primeira aula sobre revoluções liberais. Nós vamos falar nesta aula das revoluções de 1820 e da independência da Grécia. Para não atrapalhar os slides, eu estou com vocês agora, vocês vão ouvir a minha voz, mas eu só vou voltar lá no final da aula. Então vamos para a aula. O século XIX, a primeira metade do século XIX, foi marcada por três ondas revolucionárias: a de 1820, a de 1830 e a de 1848, chamada de a Primavera dos Povos, e que se estende pela Europa inteira, a partir da França, e vai inclusive ter manifestações aqui no Brasil com a Revolução Praieira, que é o último movimento liberal durante o Segundo Reinado. Muito bem. Nós vamos falar de alguns casos, acontecidos aí nessa década de 1820. Espanha, Grécia, a cidade de Nápoles, na Itália, e Portugal. Tá? Em todos esses lugares, nós vamos ter, menos na Grécia, a Grécia é uma exceção, nós vamos ter as bandeiras liberais, igualdade, liberdade, fraternidade, os direitos naturais, vida, liberdade, propriedade privada, a ideia de igualdade jurídica, sendo levantadas contra o retorno do absolutismo. No caso da Espanha, a Espanha tinha sido ocupada por Napoleão, a gente não pode esquecer, e se formou um governo de resistência na cidade de Cádiz. Este governo de resistência vai produzir a mais moderna, para os padrões da época e na opinião de juristas e de revolucionários das gerações de 20, de 30 e até além, a melhor de todas, a melhor acabada de todas as constituições liberais, que é a chamada Constituição de Cádiz de 1812. Quando o rei Fernando VII consegue retomar o trono depois que as tropas napoleônicas são expulsas da Espanha, ele vai prometer que não vai instaurar um governo absolutista e que vai manter a Constituição de Cádiz. Mas, a partir do momento que ele se sente seguro no poder, ele vai abolir a Constituição. Ele vai se apoiar em setores, por exemplo, que não se sentiam muito confortáveis frente às ideias liberais. Lembrem lá que os iluministas lá atrás, muitos deles tinham posturas claramente anticlericais, já que eles identificavam a Igreja Católica como um dos pilares do antigo regime. Então, a Igreja Católica é um dos apoios do rei, e a Igreja Católica não se sente feliz com a Constituição de Cádiz. O que vai acontecer é que o Fernando VII vai suspender a Constituição e nós vamos ter um levante contra ele. Tá? Esse movimento, essa Revolução de 1820 na Espanha, ela inclusive ajuda nos movimentos de independência da América, porque o rei vai estar ocupado cuidando de uma revolução que está acontecendo em casa. E não vai ser somente as tropas da Espanha, não serão somente as tropas espanholas, as tropas do rei, que vão derrotar os revolucionários. Nós vamos contar neste momento com o auxílio de tropas que vêm da França. Então o rei Luís XVIII, que governava a França, vai enviar apoio para as forças do rei Fernando VII e os liberais vão ser derrotados. E no caso da Espanha, vai se seguir uma pesada perseguição a esses liberais durante mais de uma década. Tá? Então a gente vai ter as ideias liberais perseguidas e um governo que vai ser um governo absolutista. Também no ano de 1820, nós tivemos um levante, ou uma revolução, explodindo no reino das duas Sicílias. Tá? Então, na Sicília e em Nápoles. Olha ali o mapinha que eu coloquei da Itália. Na ponta sul da bota, em lilás, nós temos o reino das duas Sicílias, que era governado pela família Bourbon. Então, a mesma família que governava a Espanha e que estava governando a França. O que os revolucionários desejavam? Uma Constituição. Não precisava ser uma Constituição nova, eles aceitariam a Constituição de 1812, a Constituição Espanhola de Cádiz. E ali eu coloquei que este levante foi liderado por um grupo chamado de Carbonários. Quem eram essas pessoas? Era uma sociedade secreta, ao estilo da maçonaria, que só aceitava homens
e que vai se organizar para promover levantes em toda a Itália. Eles vão promover o primeiro levante no sul. A princípio vai ser muito bem sucedido, tanto dentro da Bota quanto na ilha da Sicília, e depois eles vão liderar um levante no norte. Até abrindo para falar dos carbonários, os carbonários vão ser derrotados, porque em 1820 nós temos o levante nas duas Sicílias, em 1821 no Reino do Norte, da Sardenha, aquele que está em verdinho claro ali em cima, o verdinho mais claro. Tá? No Reino da Sardenha, que era governado também de forma absolutista e por gente que tinha lutado contra Napoleão e tinha suspendido o Código Napoleônico e tentava acabar com qualquer influência liberal, nós temos também uma grande resistência contra esta revolução. Quem vai definir, né, o fim da revolução será a intervenção dentro da Itália das tropas da Santa Aliança, que são tropas austríacas, mais de 50 mil homens vindos da Áustria vão interferir tanto no sul da Itália quanto no norte da Itália. Mas voltemos lá aos carbonários. Esta sociedade secreta vai ser derrotada, tá? Mas a sociedade não vai se dissolver. Eles vão se espalhar pela Europa. Alguns vão para a Espanha, outros para Portugal, outros para a França, outros para Londres, e vários carbonários vão vir para o Uruguai e para o Brasil. Tá? E aqui no Brasil, nós vamos ter, né, alguns deles participando na Guerra dos Farrapos, tá? Ajudando ali na organização do movimento, só que os carbonários são republicanos, e esta influência vai se fazer sentir dentro da Farroupilha. Tá? E um desses carbonários é o Garibaldi. Então, a sociedade secreta, aos moldes da maçonaria, não aceitava mulheres, mas vai aceitar a sua primeira mulher, que vai ser Anita Garibaldi, brasileira, que vai se casar com Garibaldi e vai lutar tanto na Farroupilha quanto na Guerra de Unificação da Itália, que a gente vai falar lá no futuro, quando a gente for falar de unificação italiana. Então, na década de 1820, ou melhor dizendo, no ano de 1820 e 1821, temos revolução dentro da Itália, mas essa revolução vai ser derrotada pela intervenção das tropas da Santa Aliança, como aconteceu na Espanha. Vamos agora para Portugal. Portugal interessa particularmente ao Brasil porque o que acontece em Portugal tem influência na nossa independência. Então, assim, a corte portuguesa estava no Brasil desde 1808, quando Dom João VI transfere todo mundo para cá para fugir de Napoleão Bonaparte, né, das tropas napoleônicas. Mas Napoleão estava derrotado desde 1815 e Dom João não voltava para Portugal. Tá? Inclusive, transforma o Brasil em Reino Unido, com Portugal e Algarve, como uma forma de passar a mensagem de que, juridicamente, tanto fazia estar no Brasil quanto estar em Portugal, porque agora era um Reino Unido. Só que para os portugueses não era a mesma coisa. Eles queriam seu rei de volta. Tá? E eles estavam sob um domínio, né, britânico. Eles estavam sendo governados por um britânico, que era o Lord Beresford. E isso gerava uma forte insatisfação entre os portugueses. Então, antes da Revolução do Porto de 1820, nós temos o chamado Levante de Lisboa, que acontece em 1817, é liderado pelo general Gomes Freire de Andrade e vai ser apoiado pela maçonaria, porque é dentro dessas sociedades secretas, e a maçonaria é a mais importante delas, que várias, né, desses movimentos revolucionários vão ser combinados, ou pelo menos as suas diretrizes gerais. E vocês vão ver daqui a pouco, lá no terceiro trimestre, que isso vai acontecer no Brasil também. Muito bem, né? Temos um levante e os ingleses vão reprimir de forma muito violenta, inclusive prendendo as lideranças, condenando e executando. Ora, os portugueses queriam principalmente seu rei de volta, mas em 1820, quando começa a Revolução Liberal do Porto, que é um levante militar, ou pelo menos assim começa, em agosto de 1820, eles não vão querer somente o rei de volta, eles querem também uma constituição liberal. Portugal era uma nação governada de forma absolutista por um rei que estava distante, e nós vamos ter a organização das chamadas Cortes de Lisboa. As cortes serão o parlamento. Né? O movimento começa no Porto, se espalha pelo país inteiro, chega a Lisboa e os ingleses vão desistir, né? Vão largar de mão. E o rei vai ser ameaçado. Ou ele volta para Portugal, ou ele talvez não tenha Portugal para voltar. Então, o que o pessoal da Revolução do Porto queria?
uma constituição liberal, então o fim do absolutismo, e queria o retorno imediato do rei, claro, e da sua família inteira. Dom Pedro I vai ficar por aqui, o príncipe Dom Pedro, mas a ordem era voltar todo mundo. E eles queriam que o Brasil fosse rebaixado à condição de colônia novamente. E algo que vai precipitar a nossa independência. Não somente rebaixar o Brasil à condição de colônia, mas eles propunham criar juntas governativas. Lembra quando a gente falou de independência das colônias espanholas, que você tinha várias juntas governativas estabelecidas a partir de Cádiz? Então, era particionar o Brasil em várias juntas governativas, um governo no Rio, outro em Salvador, enfim, e administrar o Brasil de forma separada, ou seja, o futuro do nosso país poderia ter sido outro, quer dizer, o Brasil poderia nem existir mais se esses objetivos fossem concretizados. Mas o fato é que a Revolução do Porto, ela parece funcionar, o rei volta para Portugal, tudo, né? Ele jura, Dom João jura a Constituição, mas Dom Miguel, que era o filho caçula, né, de Dom João, e a rainha Carlota Joaquina, não juram a Constituição, eles se recusam. Tá? E eles vão promover um levante, uma reação, tá? Que é uma reação absolutista à Revolução de 1820. Tentam a primeira vez, em 1823, e em 1824, Dom Miguel tenta de novo. Então, a primeira tentativa é um levante chamado de Vila Francada e o segundo é chamado de Abrilada. E até o próprio rei Dom João VI correu risco de vida. Ele vai ter que sair de Lisboa, ele vai se abrigar em um navio britânico, porque a vida dele corria risco. Quando se restaura de novo, né, a ordem a partir das cortes e com Dom João como rei, Dom João vai anistiar aqueles que se envolveram nessa tentativa de derrubada do poder em 1824. Então veja bem, talvez eu não esteja falando de forma organizada. Temos uma revolução em 1820, uma revolução liberal. Há uma primeira tentativa de restaurar a ordem absolutista em 1823, há uma segunda tentativa em 1824, todas lideradas pelo príncipe Dom Miguel. Tá? E eu vou parar um pouquinho para fazer uma questão com vocês, uma questão que é da UNB de 2022. O Brasil não tem sorte com os seus centenários. O primeiro, em 1922, teve de conviver com os restos da devastação causada pela gripe espanhola, chegada ao país em 1918. O ano foi ainda marcado pela primeira revolta tenentista e pela decretação do estado de sítio. O segundo centenário, a ocorrer neste ano, virá na cauda de outra pandemia. As mudanças nesses 200 anos foram enormes. No entanto, os analistas que se encarregaram do tema de nossa trajetória reconheceram que há mais continuidades do que rupturas. Então, um texto do professor José Murilo de Carvalho, que faleceu ano passado, tá? Que é um dos maiores historiadores brasileiros, especialista em Brasil e Império. Tá? Então, 200 anos de Brasil, pouco a celebrar, muito a questionar, escrito para o Estado de São Paulo. Com relação à Revolução Liberal do Porto, ocorrida em 1820, ao dia do fico e à independência do Brasil, assinale a opção correta. Então vamos lá. Primeira opção está dizendo o seguinte: a Revolução do Porto, liberal para a metrópole, combatia o absolutismo e defendia a monarquia constitucional. Para o Brasil, propunha a volta do status colonial, pondo fim ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Se você prestou atenção no que eu disse há pouquinho, você já sabe que esta é a resposta correta, tá? Mas vamos ler a segunda. O príncipe regente Dom Pedro, pressionado pelas elites brasileiras e pelas cortes de Lisboa, recusou-se a tomar a decisão de retornar a Portugal, conforme a exigência das cortes, ou de permanecer no Brasil, como requeriam as elites locais. Então, que Dom Pedro nem voltou para Portugal, nem ficou no Brasil. Então, está errado. Tá? C. No contexto da independência, havia consenso entre as elites e províncias brasileiras quanto ao modelo de Estado a ser adotado. Gente, falou em consenso, isso não existe. Nós tínhamos monarquistas e republicanos, tínhamos monarquistas que queriam uma monarquia liberal e que tínhamos monarquistas que queriam uma monarquia com poder forte, centralizado e com um imperador, né, que tivesse voz aí no governo. E a letra D.
A independência foi obtida de forma pacífica, sem resistência dos portugueses. Teremos guerra de resistência, teremos guerra, né, para resistir à independência. Nós temos a independência do Brasil proclamada em 1822, mas vai ter resistência no Sul, na Cisplatina, no caso, na Bahia, no Maranhão, no Pará e em outras regiões também. Então, a resposta correta é a A, tá? Dom João VI vai morrer em 1826. Hoje a gente sabe que ele morreu assassinado, tá? Então, foi uma descoberta relativamente recente, a partir de um exame feito nas vísceras do rei que foram preservadas. Então, ele não morreu por uma indigestão ou por problemas de saúde pré-existentes, ele foi envenenado. Quem o matou já é uma outra discussão. Mas o fato é que a morte de Dom João em 1826 deixa um grande problema, porque ele não tinha indicado o seu sucessor. O imperador Dom Pedro I não podia assumir o trono de Portugal, porque a Constituição brasileira não permitia isso. Ou ele era imperador do Brasil, ou ele voltava para Portugal. E uma das irmãs de Dom Pedro fica como regente, porque Dom Miguel estava fora de Portugal, até por conta das tentativas de derrubar o pai. Muito bem. A princesa regente manda uma carta para o Brasil, praticamente reconhecendo Dom Pedro I como rei. Dom Pedro I, então, faz o quê? Ele renuncia ao trono de Portugal em favor da sua filha, que era Maria da Glória, a filha mais velha dele com a Leopoldina, e que nasceu antes da independência do Brasil. Ela nasceu em 1819. Ela ainda era uma criança, e Dom Pedro, tentando reconciliar a família, vai fazer as pazes com o irmão e oferecer a mão da Maria da Glória ao tio. Então, quando ela chegasse à idade de casamento, ela se casaria com o tio e os dois reinariam em Portugal. Ele como Dom Miguel I e ela como Dona Maria II. Dom Miguel aceita, mas em 1828 ele vai dar um golpe na sobrinha, que continuava no Brasil, ela era uma criança ainda. Ele dá o golpe, ele se declara rei e ele reinstitui o absolutismo em Portugal. Dom Pedro está aqui no Brasil, a gente sabe, e aqui no Brasil ele vai ficar até 1831. O que vai acontecer é que em Portugal, enquanto isso, nós temos uma guerra dos liberais constitucionalistas, que apoiavam a rainha Dona Maria II, e uma guerra contra os absolutistas, liderados por Dom Miguel e com o apoio da Espanha, da França e de setores mais reacionários da Igreja Católica. Dom Pedro I, tão logo ele consegue, né, deixar o Brasil, ele abdica aqui no Brasil em 1831 em nome do seu filho, que vai ser Dom Pedro II, e ele vai para a França, deixa a família lá, sua segunda esposa, Maria da Glória, que era filha e agora rainha de Portugal, elas ficam, não vão para Portugal, e ele vai organizar tropas para poder lutar contra Dom Miguel e vai derrotá-lo. Então, em Portugal, nós temos uma Revolução do Porto em 1820, que ela é parcialmente bem-sucedida. Depois nós temos vários reveses absolutistas, sempre liderados por Dom Miguel, e Dom Pedro, que aqui no Brasil vai ser acusado de ser absolutista, de ser autoritário, em Portugal ele vai ser saudado como o liberal, porque ele vai restaurar a Constituição liberal, ele vai derrotar Dom Miguel e vai expulsá-lo do país. Dom Miguel não vai mais poder voltar para Portugal. E agora, né, quem vai se tornar rainha, tão logo chegue a idade correta, é Dona Maria II, Maria da Glória, mas Dom Pedro acaba sendo coroado, né, ou sendo reconhecido, melhor dizendo, como rei de Portugal, com o nome de Dom Pedro IV. Então, Dom Pedro I foi imperador do Brasil e foi rei de Portugal. Em Portugal, ele restaura o que seria a monarquia liberal, ou seja, a monarquia constitucional portuguesa. E ali a gente tem uma caricatura. De um lado, nós temos Dom Miguel segurando a coroa na cabeça, porque ele não quer devolver. Do lado de cá, nós temos Dom Pedro, e Dom Pedro se apoiando nos ingleses e Dom Miguel em forças reacionárias, tá? E por fim, já que estamos falando ainda de 1820, nós vamos para a questão da Grécia. A Grécia fazia parte do Império Otomano, tá? E nós vamos ter um levante na Grécia, apoiado pela Santa Aliança. A Santa Aliança
ela era contra as ideias liberais, mas para se opor ao Império Turco, eles vão apoiar os gregos, tá? Eles vão apoiar esse levante que vai acontecer na Grécia. A justificativa para este apoio vai vir depois de um massacre ocorrido na ilha de Quios, em 1822, em que você vai ter, né, durante vários meses, né, os turcos executando população grega e condenando, né, os gregos que tinham se levantado, pego em armas contra o Império Otomano, à escravidão. Então, veja aí um quadro do Delacroix, que é um dos grandes pintores da época, mostrando, né, a tragédia em Quios. Então, a opinião pública europeia vai ser insuflada, né, pelo seu sentimento contra os turcos, que eram muçulmanos, rememorando aí velhos embates entre os europeus e os turcos e justificando uma intervenção na Grécia. Esta intervenção vai acontecer, nós vamos ter uma guerra, né, de independência da Grécia, e esta guerra vai ser vencida pelos gregos. Claro que não é uma guerra definitiva, que vai decidir essa questão de forma definitiva, não vai ser toda a Grécia que vai se tornar independente, mas o fato é que em 1829 os turcos eles vão reconhecer aí que a guerra está perdida, pelo menos naquele momento. Os gregos eles comemoram a sua independência em 25 de março de 1821, que é a data do início do Levante. Tá? Curiosamente, o primeiro país a reconhecer a independência da Grécia não foi nenhum país da Europa, não foi nenhum país da Santa Aliança, foi o Haiti. Tá? O Haiti é o primeiro país a reconhecer a independência da Grécia. Mesmo independente, a Grécia não tem, por exemplo, nem Creta, nem Macedônia, nem outros territórios que continuam com os otomanos. Tão logo, né, nós temos essa guerra de independência iniciada, já começa a discussão se a Grécia vai ser uma monarquia ou vai ser uma república. E acabam decidindo, né, decidindo mal e mal, num primeiro momento, que vai ser uma monarquia. E é curioso porque os gregos que estão lutando pela sua independência vão entrar em contato com Dom João VI e perguntando se ele pode ceder um príncipe para governar a Grécia. Isso é muito comum. Então, em monarquias que estão se formando na Europa, pedirem um príncipe, né? Vocês têm um príncipe sobrando, tem um príncipe aí em algum desses estados alemães, ou na Dinamarca, ou na Inglaterra, ou em Portugal, que possa emprestar para ser o chefe aqui deste novo reino que está se formando. Dom João não era tolo, ele recusa enviar um dos seus filhos para um estado que ainda era instável, que nem tinha garantido a sua independência. O fato é que a Grécia permaneceu república de forma muito instável até 1832, e aí há uma conferência em Londres e se decide, né, que a Grécia vai ser uma monarquia e vai ser governada por um príncipe germânico, que é o Otto da Bavária. Não vai ser a família que vai garantir a independência total da Grécia, tá? Mas nós não vamos falar disso agora. Mas o fato é o seguinte: de todos os movimentos ocorridos na Europa na década de 1820, o único que foi bem sucedido, o único que foi vitorioso foi o da independência da Grécia, ainda que não tenha sido uma independência de toda a Grécia como a gente conhece hoje, tá? E, diferentemente de outras regiões, no caso da Grécia, houve um apoio integral da Santa Aliança, porque eles não estavam vendo ali as ideias liberais que estavam agitando esse movimento, porque o ideário era o mesmo, mas eles estavam prestando atenção que era um movimento contra o Império Turco Otomano. Então, nós vimos o caso da Espanha, o caso da Itália, o caso de Portugal e o caso da Grécia. Foram os únicos lugares onde nós tivemos levantes na década de 1920? Não foram, mas são aqueles mais importantes, mais lembrados. Na Espanha, houve uma derrota com a intervenção da Santa Aliança. Na Itália, nós tivemos aí o início, né, de um tênue movimento liderado por sociedades secretas, que vai se desdobrar no movimento de unificação da Itália, que a gente não vai estudar agora, a gente vai estudar só depois, mas nós tivemos levantes no norte, na Sardenha, e levantes no sul, nas duas Sicílias,
e uma forte resistência das monarquias absolutistas com a intervenção da Santa Aliança, através dos austríacos. Então, de novo, tropas da Santa Aliança. Em Portugal, a Santa Aliança não vai interferir diretamente, mas nós temos a família real portuguesa dividida, com o príncipe Dom Miguel representando os valores absolutistas contra as ideias liberais, quais sejam uma monarquia constitucional, em que você vai promover a modernização de Portugal a partir daquelas ideias da Revolução Francesa e as ideias do liberalismo burguês. Em Portugal, nós temos uma derrota na década de 1820, ainda que a Revolução do Porto tenha sido bem sucedida, mais bem sucedida, por exemplo, que aquela que aconteceu na Espanha, e em 1830, na década de 30, e aí a gente adiantou isso nesta aula, porque não seria legal cortar, nós vamos ter a vitória dos liberais nos anos 30 em Portugal, sob a liderança de Dom Pedro I do Brasil, que vai se tornar Dom Pedro IV de Portugal. Mas o fato é o seguinte, isso é importante lembrar, as revoluções de 1820, elas vão ser sufocadas pela Santa Aliança. Nós ainda temos as forças reacionárias à Revolução Francesa, as forças que derrotaram Napoleão, ainda presentes e vivas, tentando conter as ondas liberais, que representam o quê? Os valores da burguesia que está em ascensão. Então, até a próxima aula. Tchau para vocês.